Olá, acadêmico, seja bem-vindo para a correção da atividade do dia 24 sobre oposições de proposições. A atividade ela pede para que a gente veja a veracidade ou a falsidade ou a indeterminação de proposições na sequência abaixo, correto? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos então que simplesmente analisar cada uma das sequências abaixo. Ele pede, no primeiro caso, se a primeira for verdadeira, né? E num segundo caso, em que a primeira é falsa. Então, vamos analisar o primeiro caso, em que, vamos lá, primeiro caso. O primeiro caso é em que a primeira proposição, que é esta aqui, né? Ela é uma proposição verdadeira, ou seja, no primeiro caso, como ele está dizendo aqui, supusermos que a primeira é verdadeira, tá ok? Então, para fazer esta análise, nós vamos então analisando uma por uma. A primeira então é analisar a primeira com a segunda, né? Então vamos lá. Ora, essa aqui é uma proposição do tipo A, correto? É uma proposição do tipo A e é considerada verdadeira. Todos os comediantes que fazem sucesso são engraçados. Proposição do tipo A e nós estamos considerando verdadeiro. Se todos os comediantes que fazem sucesso são engraçados, ou seja, se todos são engraçados, posso dizer que nenhum é engraçado? Se todos é verdadeiro, então significa que eu não posso dizer que nenhum não seja, correto? Ou seja, aqui eu tenho uma proposição do tipo e, ou seja, a relação aqui, ela é uma relação de contrárias, perfeito? A e E, né? Relação de contrárias. Ora, nas contrárias, se a primeira for verdadeira, a segunda falsa, não é isso? Então, olha só. Então, se todos os comediantes que fazem sucesso são engraçados, se isso é verdade, se todos são engraçados, dizer ao mesmo tempo que eles não são, isso é uma falsidade, porque justamente elas são contrárias. Todos são, então não posso dizer que todos não são. Beleza? Então aqui eu tenho a primeira verdadeira e a segunda falsa. Vou analisar agora frente à terceira. Tá? A terceira frente à primeira, tal como ele pediu, né? A primeira sendo verdadeira. Se todos os comediantes que fazem sucesso são engraçados, se isso é verdade, alguns comediantes que fazem sucesso são engraçados. Ora, que tipo de proposição eu tenho aqui? Eu tenho uma proposição do tipo I, né? Ou seja, eu tenho aqui uma relação subalterna. Não é verdade? Então, estou falando de todos são, e aqui estou dizendo que alguns são. Ora, se todos são é verdadeiro, dizer que alguns são também é verdadeiro, correto? Se todos são verdadeiros, alguns são também é verdadeiro. Então, a terceira em relação à primeira é verdadeira. Agora eu vou para a última para poder analisá-la frente à primeira. Se todos os comediantes que fazem sucesso são engraçados, é verdadeiro. Alguns comediantes que fazem sucesso não são engraçados, o que serão? Então, proposição do tipo O. Ou seja, A e O é uma conjunção.
contraditória, não é isso? A e O são contraditórias. Ora, a regra das contraditórias diz que se a primeira é verdadeira, a outra necessariamente será falsa. Vamos analisá-la. Se eu posso dizer que todos são, posso dizer que alguns não são? Não, não posso dizer que alguns não são, né? Então aí eu tenho verdade, falsidade, falsidade. Perfeito? Segundo caso, então. Vamos lá. No segundo caso, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora a primeira eu vou considerar como falsa. É a mesma coisa, mas vou considerar a primeira como falsa. Então vamos apagar aqui os valores de verdade e vamos analisá-la. Então aqui, falso. Se todos os comediantes são engraçados, é falso. Então eu posso dizer que nenhum comediante será engraçado? Não sei, né? Ou seja, eu não posso dizer, se eu posso dizer que todos é falso, mas será que nenhum? Então eu não sei. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. No caso aqui, vai depender do predicado, que se for essencial ou não. Como ele não é essencial, então aqui seria falso, né? Mas na verdade a gente não sabe. Na terceira, em relação à primeira, dizer que todos é falso. Dizer que alguns são, isso também depende, né? Depende, alguns, se todos são engraçados, falso. Posso dizer que alguns são engraçados? Posso, mas tenho certeza disso? Não, não tenho certeza. Posso dizer que sim. Ou posso também dizer que não, que pode ser que todos não sejam, né? Isso significa que vai depender também do predicado, né? E por fim, então, eu tenho a quarta. Todos os comediantes que fazem sucesso são engraçados. Falso. Alguns comediantes que fazem sucesso não são engraçados. Ora, pela regra da contraditória, automaticamente isso aqui tem que ser verdadeiro, tá? Por quê? Porque eu estou dizendo que dizer que todos são falsos. Ela é uma contraditória. Uma contraditória, necessariamente, ela tem que ser verdadeira. Por quê? Porque é possível, sim, que alguns não sejam. E, na verdade, alguns têm que não ser para quebrar a ideia de que todos sejam. Tá? Então, a nossa resposta fica a primeira é a letra E. A primeira verdadeira, olha só, letra I. Vamos pegá-la aqui para confrontar. Verdadeira, falsa, verdadeira, falsa. Falsa, 2 e 3 não sabemos, e a quarta, verdadeiro, ok? Então, resposta aí dessa questão, letra I, para todas as dúvidas. Valeu? Espero que vocês tenham entendido aí. Um grande abraço.